Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, pelo privilégio de termos a saúde, disposição para, como teu povo, nos reunirmos para estudar mais a tua palavra, aprendermos mais do Senhor e também para prestarmos o culto que a ti é devido, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer isso nesse dia reservado para a adoração, esse dia reservado para o Senhor. Pedimos por esse momento que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos auxilie e que possamos aprender ainda mais sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos gratos por aquilo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, quero que vocês me ajudem a relembrar o que nós falamos na última semana. O que chamou a atenção, coisas que talvez vocês não tivessem ouvido até então. Vocês lembram o que nós falamos? Pelo menos o assunto geral, o que foi? O que foi o assunto geral? Tô dando ajuda aqui, Cristo mediador. Aí eu dei um desconto para vocês e eu estava com a expectativa baixa. Fazia quase 3 meses que a gente tinha tido a última aula da Confissão de Fé. Então nós fizemos um resgate, né? Passamos ali pelos 3 primeiros parágrafos, tudo de novo, rapidamente, que não foi tão rápido. E o que vocês lembram da gente ter falado? Pronto. Então a irmã Sônia trouxe uma questão bastante importante, que normalmente é esquecida na vida da igreja, de que a salvação, a nossa redenção, ela é conquistada por Cristo através de toda a sua obra e não através apenas, e apenas entre aspas, da morte de cruz. Não foi apenas na morte, foi a encarnação, a vida de obediência, inclusive a obediência dos pais. Os pais precisavam ter obedecido para que Cristo cumprisse toda a lei, né? E obediência, aí sim, obediência que leva a um julgamento injusto, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e o reinado soberano. Então tudo isso. E a segunda vinda, a segunda e definitiva vinda, falaremos um pouco sobre isso na pregação hoje. Então todo esse pacote chamado obra da redenção foi feito por Cristo e toda essa obra é necessária para que nós sejamos salvos, né? Pronto, um ponto importante que nós vimos. O que mais que nós vimos? Como? Sofrimentos? Os ofícios. Então profeta, sacerdote e rei, rei e sacerdote. Então nós vimos que Cristo ele possui 3 ofícios esses. E isso é sempre importante a gente resgatar, e a gente vai, mais uma vez, usar essa mesma ideia na pregação hoje, de que Deus ele trabalha com padrões repetidos. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós não somos tão criativos quanto Deus. Então Deus ele cria padrões e ele comunica a verdade através desses padrões, para que todas as vezes que esses padrões acontecerem, nós entendermos, percebermos que é Deus quem está a agir, e existe algo a ser comunicado naquela ação. E ao longo de todo o Antigo Testamento, esses 3 ofícios, vai existir uma discussão se existiu algum outro ser humano que teve os 3 ofícios. Há uma discussão dentro da teologia. Alguns vão dizer que nunca nenhum outro ser humano teve os 3 ofícios ao mesmo tempo. Então você teve Davi, ele foi o quê? Rei. Mas em alguns momentos vão argumentar que ele foi profeta, que ele anunciou a verdade de Deus, ele foi lá e escreveu os salmos. Vários dos salmos foram escritos por ele. E se aquilo é anúncio da palavra de Deus, então profeta, né? Então você vai ter Samuel foi profeta, mas não foi rei, mas não foi sacerdote. Então você teve Melquisedeque, que foi sacerdote, foi rei, mas não era profeta.
E terão alguns teólogos que vão argumentar que algumas pessoas, pouquíssimas, tiveram os 3 ofícios. Eu não sei onde eu fico nessa história, por enquanto eu entendo que somente Cristo teve os 3 ofícios ao mesmo tempo. Pode ser que eu mude de ideia ao longo do tempo, mas Cristo então exerce esses 3 ofícios, né? Então esses ofícios, eles tinham uma ênfase maior em cada um deles. Então o rei é aquele que governava sobre o povo de Deus. Você tinha um profeta que anunciava a verdade de Deus para o povo, e você tinha um sacerdote que levava o povo para diante de Deus. Então, essa via de 2 mãos na comunicação com Deus era feita por 2 ofícios diferentes na sua ênfase maior. Porque quando você pega Moisés, por exemplo, ele foi profeta, certo? E ele, em vários momentos, levou o povo para diante de Deus. Ele intercedia pelo povo. Então, ele como sendo profeta, ele também exerceu em algum momento esse tipo de função. Mas a ênfase maior era em outra, né? Então, Cristo tinha esses 3 ofícios. Tem esses 3 ofícios. E é por isso que ele reina em nosso coração. E é esse reino que está em expansão cá na terra. Por isso que a gente vai dizer que a realidade futura do reino de Deus em plenitude invade a realidade na encarnação de Cristo. E Cristo então começa a reinar nos corações e esse reino vive em expansão. O que mais que a gente viu na semana passada? Eu dei um exemplo que algumas pessoas já tinham ouvido falar, daquela ideia de que Cristo na reunião, né, intratrinitariana, no conselho intratrinitariano dentro da Trindade, ele bate na mesa e fala, pode deixar que essa eu resolvo. Vocês lembram disso? Quem estava na aula lembra ou não? Lembro, o Luan lembra. E o que eu falei, e o que a gente viu através das Escrituras e através da confissão, é que Cristo, de fato, é aquele que assume a responsabilidade, mas ele não fez isso, ele que propôs. A gente vê quem é o Pai que o convida e ele voluntariamente aceita, certo? Essa é a linguagem bíblica, né? Ele voluntariamente aceitou, porque ninguém chama para si o ser sacerdote, por exemplo. Então, e o sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Hebreus vai dizer que Cristo oferece sacrifício perfeito. Então, essa função ele faz sendo convidado a fazer, né? E a gente viu a voluntariedade de Cristo nesse processo. E aí nós começamos o parágrafo 4º. E aí eu vou revisar o parágrafo 4º e depois a gente já entra mais ou menos onde nós paramos. Então, parágrafo 4º diz o seguinte: o Senhor Jesus empreendeu esse ofício voluntariamente, para que pudesse exercê-lo e nasceu sob a lei, a qual cumpriu perfeitamente. Falamos sobre isso. Ele padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. Ao 3º dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará ao final dos tempos para julgar os homens e os anjos. Então pronto. Agora, com o parágrafo lido de novo, tem mais alguma coisa que vocês lembram da semana passada? Ele, o nosso intercessor, né? E aí nós vimos que se ele é o nosso intercessor, e o texto diz que ele ressuscitou com o mesmo corpo, e que com esse corpo ele está assentado, nós temos então um intercessor que tem a nossa humanidade e sabe o que é padecer dessa humanidade na experiência prática. Não apenas, entre aspas, porque ele é onisciente, mas porque ele viveu e vive como o Deus encarnado. Então essa intercessão nos garante eu até falei que eu usei uma palavra que eu não gosto, né? Nos garante a empatia de Deus para conosco, né? A empatia de Cristo. Ele consegue se identificar com os nossos sofrimentos. Mas uma outra coisa importante é que nós temos um intercessor que está à nossa disposição e intercede por nós quando? Todo o tempo. É todo o tempo a interceder por nós.
Então pronto, o que mais que vocês lembram da semana passada? O texto está na tela. Eu não sei se para vocês foi marcante, mas a ideia de que muitas vezes nós falamos sobre os sofrimentos físicos de Cristo e normalmente nós nos esquecemos dos sofrimentos da alma de Cristo. Então, Cristo, ele de fato sofre no corpo, ele de fato foi torturado, ele foi crucificado, coroa de espinhos e tudo mais, mas existe então um tipo de sofrimento, e que eu dei o argumento aqui que muitas vezes o sofrimento de alma é pior do que o sofrimento físico. Porque o sofrimento físico, a dor física, vamos pensar nos nossos tempos, na modernidade dos nossos tempos, nós temos analgésico. Nós temos uma medicação que nós podemos tomar para aliviar a dor. Nós temos uma medicação que nós podemos tomar e reduzir o processo inflamatório do nosso corpo e que reduz a nossa dor, por exemplo. Agora, como que a gente faz com a dor da alma? A única solução que o mundo tem proposto são drogas para entorpecer e te distrair, te anestesiar da realidade que não vai mudar. Então, Cristo, ele sofre. E qual que era o momento, que vocês lembram os textos que nós lemos para falar do sofrimento da alma? Sim. Deus meu, por que me desamparaste? Então, na hora da crucificação, né? Porque Cristo toma, e isso é importante, né? A gente sempre fala assim, Cristo pagou pelos meus pecados. Então existe, quando a gente for estudar a doutrina do pecado, né, a harmatologia, o pecado ele tem a pena e a culpa, são duas coisas. O pecado não, assim, ele livrou minha culpa, não, a culpa e a pena, são duas coisas distintas. Então a culpa é que aquilo que normalmente deveria te trazer vergonha, né? Então quando você entende a culpa do seu pecado, você tem vergonha por isso, mas associado à culpa também tem a pena. Então, quando nós pensamos nas nossas leis civis, uma pessoa que comete um homicídio, ela é culpada de homicídio e ela precisa ser penalizada por um homicídio. Ela precisa pagar uma pena. Ela pode, por exemplo, você pode ter situações dentro da justiça onde as pessoas são culpadas e não são penalizadas. O nosso país de origem, o meu país de origem é especialista nisso. Você tem pessoas culpadas e elas não são penalizadas. Né? Esses dias teve um comentário infeliz de um político, em que ele falou que a polícia prende mal. Então no Brasil existe uma questão que a polícia prende e a justiça solta. E aí o abençoado foi dizer, a justiça solta porque a polícia prende mal. E teve um crime recente no Brasil, eu não sei qual que foi, eu não acompanhei esse crime, mas é coisa recente, tem gerado uma certa comoção no país. E uma policial foi convidada num programa ao vivo, eu amo essas coisas, quando essas coisas acontecem. E nesse programa ao vivo ela foi questionada sobre a situação do crime e tudo mais. E um dos caras suspeitos, ou o cara que de fato cometeu o crime, a policial tinha um rolo de papel na mão assim. Ele tinha sido preso pela polícia apenas 16 vezes. Apenas 16 vezes. E aí a mulher pegou e tacou lá, parecia o tapete vermelho para receber alguém, né? Era a ficha criminal do cidadão. Então, não basta levar a culpa, tem que pagar a pena. Então, por exemplo, se Cristo tivesse levado a nossa culpa na cruz e não tivesse pagado a pena, não estava resolvida a nossa situação. Até a cruz, na verdade, é a pena. Então, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? É porque ele estava a fazer essas duas coisas naquele momento. Naquele momento, por conta dos nossos pecados, a relação dele com Deus, Pai, foi afetada. E é isso que transcende a nossa compreensão, não tem como te explicar, eu não consigo explicar. Eu sei que ele se sentiu desamparado pelo Pai, ele que viveu eternamente em perfeita comunhão.
É por isso que o outro texto que nós lemos, que no Getsemane, ele vai orar e pedir para afastar o cálice, porque a alma dele estava angustiada. E eu argumentei que a angústia de Cristo é diferente da nossa, porque Cristo sabia o que ele passaria, nós não sabemos o que nós passaremos, então a nossa angústia é pecaminosa e a de Cristo não. Ele sabia o sofrimento que viria, e por nossa causa, não era culpa dele. Então, esse momento da cruz é importante porque Cristo resolve esses dois problemas do pecado. Ele é tido como injusto, certo? O justo no lugar dos injustos. E ele paga a pena, que é o salário da morte, que é o salário do pecado, que é a morte. Então, nós vimos isso também, né? Então, nós vimos o sofrimento de alma, nós vimos o sofrimento físico, e nós terminamos com a questão de que a gente pensa muitas vezes, né? Esse é um argumento do Van Dix Horn, eu acho que ele foi bastante feliz nesse comentário, de que normalmente a gente pensa, Cristo estava a morrer por mim. Ele falou, mais do que isso, ele ficou de fato morto por você. A gente tem a tendência a pensar no sofrimento, e a gente esquece que de fato ele experimentou a morte qualquer dia a gente vai discutir a contagem dos dias, né? Mas durante os 3 dias. Porque se você fizer a conta das horas, não dá 3 dias como normalmente nós pensamos. Porque ele morre na sexta no final da tarde e ressuscita no domingo pela manhã, certo? Mas qualquer dia a gente conversa sobre isso, mas são 3 dias, tá? Fiquem tranquilos que são 3 dias. Então Cristo, ele de fato experimenta a morte para que eu e você não experimentemos a morte verdadeira. O máximo que vai acontecer comigo e consigo é experimentar a morte biológica. A morte eterna não. E essa é a pior morte. E essa é a morte que é o salário do pecado. É o distanciamento, é você deixar de ser alvo do amor e ser alvo da ira. Então, quando a gente pensa que Cristo experimentou a morte para que nós não morrêssemos, é nesse sentido. Para que nós tenhamos então vida. E vida essa que nós já temos desde quando? Vamos lá, ordem da salvação aí, nós temos essa vida aplicada em nós no dia que o Espírito transforma o nosso coração. Porque Efésios 2 vai falar que a gente estava mortos em nossos delitos e pecados. É desde a eternidade que está decretado, mas isso se manifesta de forma histórica. Então Deus elegeu na eternidade, concordo. Deus nos ama desde a eternidade, concordo. Agora Efésios 2 nos diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então existe uma manifestação dentro do momento histórico, de que o nosso coração, a gente recebe o transplante cardíaco, coração de pedra por um de carne. A partir desse momento que o coração foi trocado, eu já recebo a vida? Eu sou habilitado a crer. A partir desse momento que o coração de pedra é trocado, eu sou habilitado a crer. Quando eu deposito a minha fé, na hora que eu deposito, se a gente pudesse falar em termos cronológicos, na hora que eu deposito a minha fé em Cristo, o que o Espírito faz em mim? Justiça. A obra de Cristo aplicada sobre minha vida. E eu passo a viver verdadeiramente, né? Então pronto, então vamos avançar aqui na ressurreição de Cristo, né? Então ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo que tinha padecido. E aqui vai ser interessante, a gente vai precisar passar por alguns outros textos, que eu quero falar de uns aspectos interessantes que eu particularmente nunca tinha ouvido na minha vida dentro da igreja antes de eu ir para o seminário. Mas vamos lá, primeiro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É tudo profetizado e cumprido. Essa é a verdadeira profecia, prometida e cumprida, né?
E João 20, 25 a 27 vai dizer o seguinte: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado, primeira coisa de Tomé, interessante, né? Essas feridas aqui, o sinal dos cravos, não vir e não puser o dedo. O cara queria enfiar o dedo no machucado de Cristo. Você já não machucou Cristo com o seu pecado? Você já matou Cristo com o seu pecado? Eu tinha que ter uma conversa com esse Tomé. Ele queria enfiar o dedo na ferida, literalmente enfiar o dedo na ferida. Esse Tomé era meio xarope das ideias, né? E não tinha, né, curativo igual nós temos hoje e tal, né? O cara ousado, né? Passado 8 dias, e veja que a resposta não foi imediata, né? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Está vendo que detalhes são importantes. Ele fala, ó, então Tomé que questionou ali, ele estava lá. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí depois ele vai falar que mais bem-aventurado é quem creu e não viu. Ele vai ver que tem tudo a ver com o tema da pregação, com o assunto da pregação de hoje, que é a fé. Que é você ter certeza de coisas que você não vê porque elas foram prometidas. E elas foram prometidas por aquele que é fiel e que nunca falhou. E agora, o que chama a atenção de vocês nesses versos aí? Além dessa questão dele querer tocar as feridas de Cristo, desse texto aí, tem o pessoal que extrai um negócio, no mínimo, curioso. Então vai ter pessoas que vão assim, então Jesus, depois ressurreto, ele conseguia atravessar paredes. Eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso. Porque ele continua a ser humano. Então algumas pessoas vão querer argumentar que o corpo glorificado vai ter propriedades diferentes do nosso corpo que nós temos hoje. Eu não sei se é uma boa argumentação e uma boa teologia isso, não sei. Então eu preciso estudar mais. Me parece estranho porque nada é dito de Adão e Eva nesse sentido. E eles foram criados, por incrível que pareça, antes da queda. Então o corpo que eles foram criados não tinha o efeito da queda. Mas eu sei que esse texto gerou conversa no dia do seminário, né? E se eu não estou enganado, o Eber Júnior vai falar que não. Tem um outro professor que com certeza fala que não. O texto também não fala que a porta estava trancada de um jeito que não pudesse ser aberta. Ou então, a gente pode pensar, por exemplo, quem é outra pessoa que teve uma experiência parecida com essa, posterior a esse texto? Aí João, nós estamos nos evangelhos ainda. Quem que teve uma experiência parecida com essa? Pedro não, porque Pedro foi interessante. O que a gente teve lá nessa passagem de Pedro na cadeia, eu falo que foi a invenção dos portões automatizados, né? Então as empresas só roubaram uma ideia que já aconteceu lá com Pedro. Então ele ia andando e os portões iam abrindo, né? Mas não. Aqui você falou, quem que você falou, Lucas? Filipe o eunuco. Então você não precisa necessariamente ter um corpo que atravessa a matéria para sair de um lugar e estar em outro. Filipe foi trasladado. Vocês lembram dessa passagem ou não? Filipe com o eunuco? Então, vai lá no caminho. E aí estava lá, né? O Filipe, a Kathleen, a Emily e o Bruno fazendo as 12 quilômetros do lado da carroça do eunuco. Só que ele estava fazendo a meia maratona e evangelizando o eunuco, explicando a próxima meia maratona, está o desafio, Kathleen, é evangelizar a pessoa do seu lado.
Então você escolhe a pessoa da ponta, vai correndo e evangelizando, são 21 quilômetros. Se for para de 42 quilômetros para você evangelizar a pessoa. E aí você sabe, se ela fugir, ela vai fazer um tempo melhor, você corre atrás dela para bater o seu tempo também. Enquanto as corridas ficarem de sábado, tá ótimo. Então a gente não precisa necessariamente que o corpo atravesse a matéria para que Cristo entre. Aí também não fala o texto que toda hora que Jesus desaparecia, aparecia lá. Também não fala isso desse jeito. Mas dá para entender o porquê que as pessoas querem pensar isso a partir do texto. Mas é importante que a gente não seja precipitado em chegar a algumas conclusões e que a gente veja que existam alternativas. E quando a gente não tem um fundamento muito sólido para afirmar categoricamente, eu prefiro acreditar que existem possibilidades e qualquer uma dessas que seja, o dia que eu chegar a minha vez eu vou saber qual que é a verdadeira, né? Espero que a sua vez chegue também. E entra aqui um assunto que talvez a gente vai gastar bastante tempo nele aqui, porque o texto fala que ele ressuscitou com o mesmo corpo. Mesmo corpo. E a gente tem em João uma realidade de que foi o mesmo corpo. Por quê? Porque ele estava com as feridas. E na aula de Cristologia, a gente vai ter lá um negócio chamado de elementos de continuidade e descontinuidade. Isso significa que existem coisas nos nossos corpos que continuarão da mesma forma e existem coisas que parecem que serão diferentes. Então convido você que é crente a abrir a sua Bíblia em Lucas 24. E eu devia ter trazido a estante aqui. Não trouxe. Então eu vou começar a ler aqui a partir do verso 13, né? Então naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não falou que ele apareceu do nada, falou que ele se aproximou. Certo? Tá no seu texto assim? No meu tá. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. É muito bom. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Com quem que ele estava a conversar? Muito bom esse texto. E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que as coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram.
Então lhes disse Jesus, agora eu quero que você imagine o tom da conversa aqui, tá bom? Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui só uma pequena observação, né? Mais uma vez, a gente consegue perceber a importância das Escrituras como um todo. Então, quando ele fala por Moisés, discorrendo os profetas, essa ideia de qual livro que Moisés escreveu? Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ou seja, passando pelo Antigo Testamento, ele mostrou que o Antigo Testamento todo era sobre ele. E agora eu não consigo entender, porque tem igrejas que não gostam do Antigo Testamento, ou que entendem, como era o herege Marcião, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são 2 deuses diferentes, como se no Antigo fosse um Deus mau e no Novo fosse um Deus bom. Tanto é que Marcião é a primeira pessoa a propor a ideia de fechar um cânon, né? E ele desconsidera o Antigo Testamento inteiro. E você vê que nós mesmos, né, deveríamos aprender a amar mais o Antigo Testamento, a lê-lo mais e a buscar enxergar Cristo no Antigo. Porque ele ensinou sobre ele a partir do Antigo. Não sei se vocês sabem, mas quando Cristo estava na terra, ele não usou Hebreus, ele não usou carta aos Romanos, ele não usou nada disso para ensinar as coisas que ele fez. Então, a importância das Escrituras completas, né? Aí no 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aqui é a segunda vez que eu me recordo de alguma cena em que Cristo dá indícios de que ele vai continuar a caminhada e deixar para trás os discípulos. Qual que foi a outra vez? Quando ele anda por sobre as águas. Né? Então, se eu não me engano, no relato de Marcos, Cristo intencionalmente despede os discípulos, fala assim, vai atravessando para o outro lado que eu encontro vocês lá. Ele não falou como ele iria, mas ele falou, encontro vocês lá. E aí o texto de Marcos diz que ele estava no monte, vendo, aí já tinha orado lá por volta de 6 a 9 horas de oração. A gente precisa aprender com Cristo, né? E ele olha e ele consegue ver, ele vê os discípulos em dificuldade a remar. Aí ele vai, desce, começa a andar por sobre as águas. Eu não lembro qual dos evangelhos, se é Marcos ou não, de que Jesus dá indício de que ele ia passar adiante e aí os discípulos que convidam ele para entrar no barco. Então é interessante isso, né? A segunda vez que Cristo dá indícios de passar adiante e o convite vem novamente, né? Quer ver? No 29, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Aí aqui talvez alguém já pense de novo, a mesma cena de entrar na casa com as portas trancadas. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então olha o poder que a palavra tem, uma vez que ela é exposta de maneira fiel, ela pode aquecer o nosso coração, né? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então eles não foram para Emaús, eles voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecidos no partir do pão. O que é para vocês estranho ou interessante acerca desse texto? O fato deles não terem reconhecido, né? Agora, não foi ele ressurreto com o mesmo corpo? Ele não ressuscitou com o mesmo corpo? Porque ele vai e aparece para Tomé e fala, toque nas minhas chagas, toca aqui nas marcas, vem aqui no meu lado. E agora,
eles não reconhecem. E eles eram discípulos. E se eles reconheceram Jesus pelo partir do pão, o que isso diz sobre eles? Que eles já tinham comido com Jesus. Talvez, entende? Talvez eles, veja, partiu, ele reconheceu a hora que Jesus partiu o pão. E aí a gente precisa lidar com como que a gente resolve isso. Quais são? Oi? Os olhos estavam impedidos, né? Então Heber Júnior vai argumentar de que o impedimento aqui no caso, ele é espiritual. Ele é um problema na fé dos discípulos. De que se o corpo... Alguns vão argumentar, por exemplo, que talvez tenham elementos de descontinuidade, porque em alguns momentos as pessoas não eram capazes de reconhecê-lo. E o argumento que eu acho interessante sobre ser um problema na fé é porque chega uma hora que os olhos são desbloqueados espiritualmente, que é o mesmo que acontece, por exemplo, com Paulo. Ele não via Cristo como Messias, chega uma hora que ele passa a ver. E então a gente consegue ver elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. A gente vai ver que em alguns momentos esse impedimento de reconhecer é Deus a agir e bloquear e liberar a visão. Porque eu não sei vocês, se vocês já passaram por circunstância na vida de vocês, em que em alguns momentos você tem muita dificuldade em perceber ou fazer algo que está de acordo com as Escrituras, mas chega uma hora que basicamente parece que o teu coração desbloqueia e no momento seguinte aquilo para você fica fácil de fazer. Outras coisas que eu acho interessante nesse texto, eu gosto das ironias da Bíblia. Eles chegam para Jesus, você não está sabendo o que aconteceu? Foi ele que soprou na pele. Foi ele que foi crucificado. Eu acho maravilhoso essas coisas no texto. Eles estavam assim, você está perdido, meu? Você não lê jornal? Você não entrou na Globo News no seu telemóvel hoje? Você não viu o Sapo Notícias? Você não está vendo o que está acontecendo na RTP? Você não está vendo as notícias? Tinha um que era poderoso em obras, Jesus o Nazareno. E ele morreu, já tem 3 dias, e ele era para ter ressuscitado. Alguns disseram que ressuscitou. Ele está falando para o próprio Jesus, é maravilhoso isso. Eu me divirto com esses textos. Agora vamos avançar para João 20, para a gente ver outra situação, outra cena, em que algo parecido acontece. Olha só, vamos começar lá do primeiro, né? Que aqui tem um negócio interessante nessa parte aqui. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Consegue ver como isso encaixa com Lucas 24? Os discípulos no caminho de Emaús falaram assim, algumas mulheres viram. E os outros discípulos foram lá para conferir se era verdade. E também confirmaram. Mas mesmo assim eles não estavam felizes no terceiro dia, né? Aí saiu, pois, a Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Então eles não foram andando. O corpo sumiu. Eles foram correndo. Mas o outro discípulo correu mais depressa. Mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Então Pedro não tinha um bom preparo, não fazia o cardio dele, não corria na passadeira, enfim. Ele perdeu para João, né? E João é humilde, ele não põe o nome dele, né?
que esse discípulo que ganhou foi o João. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Pedro não tinha cardio, mas Pedro era mais corajoso, né? Porque João não quis entrar no sepulcro. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E qual que é a mentira que existe no nosso tempo sobre esse lenço na cabeça? O santo sudário, né? Então tem gente que acha que encontrou. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Então ele tinha que reforçar que ele ganhou na corrida de Pedro, né? O que chegara primeiro. E viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, e voltaram... Vai cair meu marcado página aqui. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então veja que veja como que isso é a nossa caminhada de fé, né? 3 anos com Jesus, pelo menos 3 anos, né? A gente não tem também a exatidão. A partir de 2 anos e meio já daria para cumprir algumas coisas, né? Eles tinham convivido com Jesus diariamente. Viram fazer tudo, Jesus explicava. Estava com a Escritura, eles ainda não tinham o quê? Compreendido a Escritura. Não ela toda, mas algumas coisas eles ainda não tinham percebido. Eles ainda não tinham percebido essa ideia da ressurreição da maneira exata como tinha que acontecer. Mas olha só, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com seus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que lhe dissera estas coisas. Então um outro argumento aqui nessa ideia da continuidade e descontinuidade é que esse caso não existe nenhum relato de que os olhos dela estavam bloqueados espiritualmente, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que a maneira como Cristo a chama, ela reconhece quem era. Que passagem que a gente consegue conectar aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, certo? E então existem alguns elementos que a gente pode falar de continuidade e descontinuidade, e nesse caso parece que a continuidade naturalmente está no conhecimento e na maneira do tratar as pessoas, e a descontinuidade talvez esteja de certa forma na aparência. Não sabemos. Então por isso que eu prefiro não fazer nenhuma tese acerca de como que vai ser o nosso corpo, né, no novo céus e na nova terra. Eu sei que ele não sofrerá mais os efeitos da queda. Então, eu não vou falar isso não, está gravando. Mas vários efeitos da queda não existirão mais no nosso corpo, né? E aí existe debates acerca daquelas pessoas com deficiência, se eles deixarão de ter deficiência, que idade nós teremos, que idade terá o nosso corpo. Eu não sei. Eu sei que eu quero estar lá e eu quero descobrir, né? E aí tá bom, tá suficiente para mim, né? Mas a gente consegue ver que na maneira como Cristo trata a Maria Madalena, ela consegue perceber que ele era o Cristo. Acho interessante, Jesus fala assim: não me detenha, deixa eu ir. Interessante para mim essa... Porque
Que força teria ela para deter Cristo? Não é? Normalmente, uma mulher não vai ter condições de fisicamente lutar como Jacó fez, por exemplo. E Jacó lutou com quem, né? Não sei, dá para fazer algumas conexões, algumas viagens aí. Mas pronto, então nós temos elementos de continuidade e descontinuidade, mas o corpo que Cristo ressuscitou é o mesmo, que as marcas da crucificação continuavam nesse corpo. Então pronto. Então com esse corpo, subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. Então isso é uma outra coisa que normalmente a gente não pensa, que Cristo continua encarnado e permanecerá encarnado eternamente, para todo sempre. Ele permanecerá encarnado. Isso é interessante, né? E aí tem alguns teólogos, né? Tem uns teólogos que gostam de dar umas viajadas, né? E um deles é o teólogo favorito do Lucas. E aí ele vai falar que até hoje Cristo precisa comer para sustentar o corpo, então ele tem que se alimentar e tal. Aí, enfim, eu também não sei disso aí não, mas só contando para vocês como que a gente pode ir longe se a gente não começar a botar limite nas coisas que a gente pensa, né? Então vamos lá, vamos pensar no como esse corpo, né? Marcos 16, 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então quando depois a gente pensa lá no relato de Atos, os discípulos viram Jesus subindo, certo? Então ele foi com o corpo. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, uma coisa é muito interessante a gente pensar nisso, que Cristo ele intercede por nós estando à destra de Deus, só que ele está à destra de Deus, assentado no trono, reinando soberanamente. Então ele está a reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos, e ao mesmo tempo ele intercede por nós, mas se ele reina soberanamente e ele intercede por nós, ele tem o quê? Não só o poder de interceder, mas o poder de trabalhar em nosso favor. Ele tem um poder para trabalhar na nossa vida, ele tem um poder para mudar as nossas circunstâncias. E ele tem um poder para mudar nossas circunstâncias aos nossos olhos, para melhor ou para pior. Que é quando ele resolve trabalhar os ídolos no seu coração. Ele muda as circunstâncias no que você vai olhar inicialmente e vai achar que é para pior, né? Então, bastante interessante esse texto. Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E onde que Jesus entrou? Está no texto, no céu. Fale sem medo de errar, não perde salvação, né? E que céu é esse? Isso, então, vocês lembram dessa aula ou não? A aula da criação? Não lembro, né? Vocês lembram da pregação de Gênesis 1 e 2? Também não, né? Eu fico muito feliz com isso. Então, quando a gente passou por esses textos, tanto na aula, no capítulo 4 da Confissão de Fé, que era a criação, quanto no texto de Gênesis, eu usei um argumento, seguindo o meu professor, de que quantos céus existem? Jacob foi o primeiro a falar 3. Quais são esses 3? Como? Céu dos céus. Espaço. E o que a gente enxerga. Então, a gente vai ter lá 3 expressões diferentes no texto hebraico. E
nós entendemos então de que existe o céu que nós vemos, que é onde voam os aviões, os pássaros e tudo mais. Existe, lá na minha infância, o espaço sideral. Existe o espaço, onde estão os planetas, que esse nós não conseguimos praticamente ver, você vê lá a Lua e tal, né? Mas tem o espaço remoto e tem o que o Gibson vai chamar do céu supremo, que é a expressão para se referir ao espaço, não espaço, mas para que nós entendamos, né, onde Deus está a reinar soberanamente, de lá onde está sentado no trono lá. Então nós temos essa ideia de 3 céus, ok? Em qual céu que Jesus está? No terceiro, no supremo céus, né? Assentado à destra de Deus, reinando, a reinar soberanamente. Então, a gente fez um reforço lá, lembramos da aula da criação e da pregação de Gênesis 1 e 2, né? E aí, para onde que Paulo foi levado? Qual céu? Terceiro, né? Aí ele fala que ele nem pode contar para o pessoal não achar que ele estava se achando demais, né? Mas ele foi levado ao terceiro céus, e aí dentro dessa interpretação de Gênesis, para mim faz sentido. A experiência que Paulo teve foi diferenciada. Porque não foi para ver o céu das estrelas aí, né? Isso aí não foi, né? Enfim. Então, nós vemos que Cristo está então à direita de Deus, assentado, intercedendo, a interceder e a reinar por nós, né? E Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, enquanto tiver a luta contra o pecado, tem a intercessão por nós. Isso é importante, né? Isso é a luta contra o pecado e a intercessão quando você cai em pecado. Que aí Jesus vai falar assim: esse eu já paguei também. Esse aí eu já paguei. O problema é que ele fica falando isso o dia inteiro, né? Que é assim que a gente acaba por viver. E de lá voltará. De lá voltará ao final dos tempos. Para quê? Julgar homens e anjos. Então, o Isaac, a minha esposa, tem sofrido muito com essas frases, homens e anjos. Eles tentam entender completamente como que acontece o julgamento dos anjos. Eu não sei. Gente, vai julgar. A Bíblia fala, agora vocês querem o detalhe do processo, não está revelado o detalhe do processo. Deuteronômio 29:29. Volta lá para aquele recurso, o que não está revelado, não está revelado. Mas nós sabemos, por exemplo, que existe anjo diante de Deus e existe anjo caído. A gente sabe disso. Então, eles estão temporariamente em uma realidade e depois eles passarão para sempre para outra. Mas a gente não precisa ficar se apegar em coisas que a gente não consegue explicar porque não tem nem a informação, né? Então vamos lá, Romanos 14, 9 e 10. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus tem tudo a ver com a nossa pregação de hoje. Lembra que eu falei dos padrões, dos tipos? O dilúvio foi nos dado como uma forma, um padrão, para ser entendido de que pecado tem consequência e que a consequência do pecado é grave, é tão grave que Deus exterminaria todo mundo. Só que esse foi um tipo, porque ele preservou por meio de um e da sua família. Mas esse tipo nos lembra de que terá um segundo.
E esse segundo não será por água. Mas esse juízo, esse tribunal chegará. E Atos 17 diz que quem vai julgar vivos e mortos? O varão perfeito. Quem que é? Então ele volta para julgar. Então aqui é a hora que ele volta como leão. Ele volta como cordeiro também. Por isso que quando você vai lá para Apocalipse 5, o texto que o pastor Gabriel pregou cá, é de que ele é visto como cordeiro e como leão. Porque ele é as duas coisas. Ele é aquele que morreu em nosso lugar, mas é aquele que vem para destruir e julgar. Então, Atos 1:11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Foi a hora que Jesus sumiu no meio das nuvens, Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O que esse texto nos ensina? Jesus não vai vir escondidinho de você. Jesus não virá de maneira secreta, como alguns creem. Ele virá visível. E todo olho verá. Por isso que tem algo. Por isso que tem gente que acredita que a Terra é plana. Porque se todo mundo tem que ver... Não, veja, só estou mostrando para vocês de onde que as pessoas extraem as ideias. Veja, eu sei que ela não é plana, tá bom? Já voei lá de avião, vi tudo tal, Não fui para o espaço sideral, mas eu não entrei na nave do Elon Musk ainda, mas estou tranquilo com essa parte. Mas você consegue ver, da mesma forma que algumas pessoas concluem que Jesus atravessava a parede, ela pode concluir como que é possível. Porque quando a gente estava no Brasil, a gente fala assim, lá do outro lado do mundo. Era o Japão. Então a gente brincava lá, se eu furar aqui, chego no Japão, quando você era criança meio tonto, Como que ele vai ver se ele está do outro lado? É uma pergunta válida. Também não é da minha conta, eu sei que ela é redonda e sei que todo olho verá, Talvez o Tim LaHaye estivesse pensando que ia voltar no Japão e não nos Estados Unidos, Aí ele não ia ver a volta secreta, não sei, Será que ele chega para um lado e é secreto dos outros? Brincadeiras. Mas a gente consegue ver de onde começam a vir as más interpretações. Ou quando você vai para Apocalipse, os 4 cantos da terra. Como que tem 4 cantos se a terra é redonda? Veja, tem doido para tudo e tem interpretações que são possíveis. Eu não estou falando que não me leve a mal, tá? Se você crê que a terra é plana, também te amo, zero problema, a gente pode conversar mais sobre. Mas pronto, então todo olho verá que ele voltará, sem negócio de vinda secreta, leva uns, deixa os outros para trás, aí faz igual eliminatórias da Copa do Mundo, faz a repescagem, aí quem ficou para trás pega as últimas vagas e tudo mais. Eu acho interessante, porque tem um texto, aquele texto do Lázaro e do rico, vocês lembram? Daí ele fala assim, deixa eu voltar e contar para o povo. Aí ele falou assim, rapaz, se eles não acreditaram no que eles viram, esquece. Então, às vezes a gente acha que o sobrenatural, que milagres, que grandes eventos, a gente acredita que isso que transforma o coração, e não é. Não são essas coisas. Transforma o coração. Transforma o coração é o maior milagre do mundo. É a ação do Espírito quebrando, arrebentando as nossas convicções, a dureza e a morte. Então, quando a gente olha para isso, é muito interessante. Eu gosto dessas coisas e eu gosto de dar umas cutucadas, assim, só para brincar, É sempre em amor essa parte aqui. E Atos 10:42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então ele mandou a gente pregar e mandou a gente falar que ele é. Então, está lá, onde que está essa ordem? Onde que está a ordem dele fazerem isso? Grande comissão, Mateus 28. E ensina a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então era tudo. Mateus 13, 40 e 42, a gente já vai para o final. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão
do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então essa ideia de que ele volta para julgar, então vai ter a colheita nessa parábola do joio e do trigo. Quem separa são os anjos, não somos nós. Então fica aí achando toda hora que o fulano é descrente, incircunciso, tal. Fica pensando assim que você vai ver. Judas 6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, são os anjos da rebelião, que nós também não temos muita informação, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então os anjos serão julgados. O texto está aí, não me pergunta como será o processo penal, jurídico, não sei. 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, então onde estão os anjos caídos? No inferno. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então esse texto nos mostra, por exemplo, que o inferno não é o destino final dos condenados. Eles estão a passar lá a aguardar o julgamento, mas também não é legal, né? Recomendo você não ir para lá. Minha recomendação como pastor que te amo. Então pronto, vamos parar por aqui. Passamos pelos textos, vimos algumas coisas sobre a maneira como Cristo ressuscitou o seu corpo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu me diverti com algumas conexões que eu fiz aqui hoje, que eu não tinha pensado antes, né? Então vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua palavra que nos mostra a sua beleza, a beleza da obra de Cristo, a beleza da ação do Espírito. Pai, obrigado por esse mediador perfeito, por aquele que voluntariamente veio nos salvar. Muito obrigado, pois ele ressuscitou, ele está à sua direita, reinando soberanamente, intercedendo por nós, a cuidar de nós. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado, pois nós não somos dignos, não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor, na sua graça, veio ao nosso encontro. Obrigado, porque na Tua palavra nós podemos, dia após dia, aprendermos mais de quem Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Perdoa-nos, pois muitas vezes não temos valorizado a Tua palavra, não temos valorizado o nosso Senhor, não temos valorizado a ação do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos as nossas fraquezas, nos fortaleça nesses momentos e nos abençoa agora no momento que teremos de pequeno almoço e na sequência no culto que prestaremos a Ti. Ao que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso perfeito mediador. Amém.